Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para os nonos anos. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa atividade também com o aplicativo Aula App. A gente vai tentar dar prosseguimento na sequência do tema, da forma como ele aparece no aplicativo. Então, vamos lá. Então, o tema da aula de hoje é esse que aparece na sua tela, que é frase, oração e período. É uma continuidade daquilo que a gente trabalhou na primeira sequência de vídeos que nós fizemos, tá certo? Acompanhem comigo. O objetivo da aula de hoje é reconhecer a diferença entre frase, oração e período. Vamos para o tema, então. O que seria uma frase? A gente está em contato o tempo todo na nossa vida cotidiana com as palavras, com as frases. E sem perceber, a gente utiliza muitas vezes uma palavra só para expressar algo muito maior do que essa palavra expressa. Por exemplo, numa situação de perigo, a gente pede socorro. E não é um simples socorro, é um socorro com ênfase, com veemência, né? Muitas vezes, se você vir alguma coisa pegando fogo, você fala fogo. Então, palavras, elas expressam muito mais que o seu significado. Em determinados contextos, uma palavra, ela tem um poder de trazer um significado fechado, né? Então, a frase é toda aquele enunciado que contém um sentido em si. Então, pode haver frases de uma palavra só, como frases de várias palavras. E hoje a gente vai saber distinguir esses diferentes tipos de frase. Então, vamos saber aqui, ó, frase é todo enunciado que tem sentido completo. Então, o exemplo que eu dei, fogo, pare, né? Uma placa escrita pare. Ali é uma frase. Por quê? Porque tem sentido em si, certo? Então, a gente agora já sabe do que se trata uma frase. Mas quais são os tipos diferentes de frase? Nós temos as frases interrogativas, imperativas e exclamativas. Sempre pense assim, quando você está diante de uma palavra, sempre tenta entender o que é que eu sei a respeito dessa palavra. Interrogativa e interrogação, uma pergunta. Então, quem comeu meu queijo? É uma pergunta. É uma pergunta direta. Agora, perguntei se você comeu meu queijo. Essa é uma pergunta indireta, mas é uma frase interrogativa. Também nós temos as frases imperativas. Imperativa, lembra de imperador. São frases que dão ordem, estabelecem um comando para alguém. Pegue o meu queijo. Pegue, lave as mãos. São frases imperativas. E frases exclamativas, elas servem para poder expressar sentimentos. Então, nossa, que seriado horrível. Nossa, eu odiei aquele filme, certo? Então, são frases exclamativas. Então, as frases elas podem ter essa divisão a partir do conteúdo semântico, da significação que ela passa e também do estilo gramatical, se é que eu posso dizer assim, da classe gramatical que ela tem. Existem alguns tipos de frases, na verdade, dois tipos, que é a frase nominal, como vocês podem ver, e a frase verbal. As frases nominais, como o próprio nome sugere, têm dentro de si, de seu núcleo, nomes. Então, fogo, por exemplo, é uma frase nominal. Existe um substantivo ali. E frases verbais, por exemplo, eu pedi para que você saísse, tem um verbo no seu núcleo que é o pedir, tá certo? Então, existem frases que são nominais e verbais. Sabendo disso, a gente já vai para um outro conceito, que é o conceito de oração. Às vezes, a gente está tão acostumado com a palavra oração, como Pai Nosso que está no céu, mas eu até botei esse desenhozinho para vocês terem uma lembrança. Oração, na verdade, quando você pede a Deus alguma coisa, você utiliza verbos, é para vocês lembrarem, né? Eles utilizam verbos para poder orar. Então, oração é uma frase que tem no seu núcleo um verbo. Então, a frase ela vai ter em si um verbo que vai organizar essa frase. Então, a gente chama isso de oração. Existe um conceito, então, de oração é uma frase que contém um verbo. Professora, se tiver mais de um verbo, aí já vai ganhar um outro nome. Então, perceba, eu coloquei verbo e locução verbal. Locução verbal é quando você tem mais de um verbo com o mesmo sentido. Ele havia chegado de manhã. Havia chegado é uma locução verbal, tá? Porque traz o sentido de chegar. Exemplos. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos. Só que ele chegou tarde. A gente tem o quê?
nessa frase, você tem uma coisinha chamada verbo que vai orientar ela. Então, qual é o verbo que vai orientar? O verbo chegar. Chegou, então, seria esse verbo que vai orientar. Então, é uma frase verbal. Se é uma frase verbal, é uma oração. Tudo bem. Nesse caso daqui, a gente tem mais de um verbo. Ele chegou tarde, mas trouxe o presente. Você tem o verbo chegar e o verbo trazer. Ele chegou tarde, mas trouxe o presente. Então, nesse caso aqui, você tem duas orações. Em duas orações, a gente vai descobrir que também tem nome para isso, tá? Então, para poder trabalhar um pouco com vocês esses conceitos, eu destaquei essa frase, eu acabei de dar um exemplo, né? Que tipo de frase é essa? É uma frase, nesse caso, pensando no significado, interrogativa, exclamativa ou imperativa? Ela está exclamando, fogo, não está dando ordem, ela está exclamando, né? E entre a questão de gramática aí, ela é uma frase nominal ou verbal? Uma frase nominal, porque fogo é um nome, né? E a mesma coisa agora, olha, é a noção. Daqui para frente a gente vai trabalhar o que seria um período. A gente falou de frase, qualquer enunciado com sentido completo, falando de oração, que qualquer frase que gira em torno de um verbo ou locução verbal, e agora vamos ver o que é um período. Período é todo enunciado construído por mais de uma oração. E eu coloquei uma ponte de propósito para a gente pensar no sentido de ponte, que é aquilo que constrói, que está sendo construído para levar a algo. Então, todo enunciado construído por mais de uma oração ou por uma oração, a gente tem uma coisa chamada período. E esse período pode ser simples ou composto. Vamos saber agora o que seria período simples ou composto. O período simples é aquele que tem apenas um verbo. O nome diz simples. Eu coloquei esse desenho de uma menina sozinha para vocês saberem que é um período simples. Logo, se o período simples só tem um verbo, ou seja, uma oração, o período composto vai ser composto por mais de uma oração. Eu trouxe mais um símbolozinho para vocês verem, que é o pai e a filhinha ali, dando a ideia de mais de um, né? Então, o período composto porque há ali dois ou mais verbos, tá certo? Exemplo de período simples. A vida é bela. Um único verbo, o verbo ser. Então, aí, no caso, é um período simples. Vamos pensar num período composto agora, então. Acordou e saiu cedo. Você tem dois verbos, o verbo acordar e o verbo sair. Logo, é um período composto. Gente, é super simples, é só saber, tá? E aí eu vou trazer um resuminho no final para vocês verem essas sequências de raciocínio, tá? Resumo, acabei de falar. Então, vamos lá. Frase verbal, aquela que só tem. As frases podem ser divididas em verbal ou nominal, né? E a frase verbal cujo conteúdo seja apenas um verbo, a gente tem o quê? Um nomezinho chamado oração. E só tem o verbo, só tem uma oração, é período simples. Uma coisa leva a outra, tá? E uma frase verbal, eu até botei um desenho aqui, cujo conteúdo tenha mais de um verbo, você tem um período composto. Tá? Simples assim. Frase verbal com um só verbo, uma oração, período simples. Frase verbal com dois ou mais verbos, mais de uma oração, período composto. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês agora consigam reconhecer os diferentes tipos de frase e a diferença entre frase, oração e período. Forte abraço, bons estudos e assistam os outros vídeos também. Tchau, tchau.